Fala pessoal, vamos aqui começar uma série de vídeos sobre fração e números racionais. Claro que aqui eu vou focar muito mais na parte da fração, mas eu quero fazer essa correlação entre esses dois conjuntos de conteúdos. Até porque a gente estuda bastante, mas muitas vezes a gente fica se perguntando por que tem que fazer MMC numa soma e subtração entre duas frações, por que a multiplicação necessariamente precisa ser feito o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo e coisas assim. No processo, nessa série de vídeos que eu vou estar fazendo, eu vou trabalhar desde uma coisa mais conceitual até a aplicação prática e a parte matemática também, demonstrando para vocês cada passo. Dito isso, feita a apresentação, vamos começar aqui. Bom, o que é uma fração, pessoal? Por enquanto eu não vou focar tanto nos números racionais, então vamos partir só para a ideia de fração. O que é uma fração? Fração, a palavra, se a gente for pegar e esmiuçar ela, vem de parte. Então a gente está trabalhando com partes. Então a gente sabe que um todo precisa de partes. Por exemplo, o nosso corpo ele tem braços, pernas, olhos, ouvidos, enfim. A gente pode separar um todo em partes. Só que a fração é exatamente esse estudo das partes que a gente vai trabalhar. Então, o clássico separar a fração no formato de pizza, uma barra de chocolate e coisas assim. A gente pode trabalhar dessa forma. De início, eu quero mostrar para vocês só a parte geométrica. Obviamente, aqui a gente já consegue identificar. Nesse primeiro caso aqui, observe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2, a gente tem um total de 10 aqui, ok? Então, o inteiro é formado de 10 partes. E daí a gente tem 7 partes marcadas. Logo, se a gente fosse escrever em forma matemática, ficaria 7 por 10. Obviamente, aqui eu estou trabalhando com representações diferentes de uma fração. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é observando o todo, observando as partes e estou fazendo uma relação aqui. Como assim? Existem diversas formas de se representar frações, diversas formas de se representar partes. A primeira é essa geométrica, que foi o que apareceu. Essa segunda aqui é uma notação um pouco mais matemática, é literalmente a notação mais matemática. E existem outras que eu vou estar abordando aqui nesse vídeo. Nesse primeiro caso, a gente tem aqui 7 partes de 10. Estão marcadas. Essas partes em branco aqui, elas não contam. Vamos dizer que elas ainda existem. Digamos assim, para ficar mais claro de vocês observarem, isso daqui é uma barra de chocolate e já foi comido esses 7 pedaços aqui, essas 7 partes. Sobrou essas 3 aqui. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com a fração? A fração, ela representa exatamente essas partes, essa parte. O que isso aqui? Ó? A gente pode estar representando esse 7 por 10, é a parte pintada. Mas eu também posso estar colocando aqui 3 por 10. O que eu estou relacionando aqui? O 7 por 10 eu estou relacionando a parte pintada. O 3 por 10 eu estou relacionando a parte que não está pintada. Então, sempre que a gente for falar de fração, a gente vai estar se remetendo ou a um ou a outro. Então, é sempre bom a gente estar observando, interpretando no exercício e observando também o que aquela parte, aquela representação, aquela fração representada está querendo dizer na realidade. Tudo bem? Aqui a gente está trabalhando mais com a parte abstrata, então é bom ficar atento a isso. Aqui eu coloquei um outro exemplo que, obviamente, a gente vai ter ou 1/4 ou 3/4. Até aqui tudo bem. Então, a gente tem aqui uma parte marcada e 3 partes não marcadas. Uma parte pintada e 3 não pintadas. E o todo é 4. Então,
vocês conseguem observar que a fração, geralmente, a gente observa um número menor em cima e um número maior embaixo? Por quê? O número de cima, ele representa as partes que a gente está trabalhando. Então, aí pode ser uma parte mais... pode ser a parte marcada ou a parte que não está marcada. E o número de baixo, ele representa o todo, ou seja, o inteiro. Tanto que esses números, a fração, os números racionais, eles surgem dos números inteiros. Vou fazer só uma aula sobre isso, não iremos focar nisso aqui. Só para complementar, essa série de vídeos, um vídeo vai estar complementando o outro. Então, se tem uma informação solta em um vídeo, o outro vai estar explicando, algum outro vai estar explicando exatamente o que significa essa informação. Tudo bem? E qualquer coisa eu vou estar sempre apontando. Bom, prosseguindo aqui, a gente consegue observar outros casos. A gente consegue observar outros casos de representação. Observem, a gente tem aqui, vamos dizer, 2 barras de chocolate, é o mais fácil de se dizer com um quadrado, ou área de 2 casas, terrenos, enfim. Digamos que a parte pintada seja o terreno que está sendo ocupado. E a parte não pintada é o terreno que não está sendo ocupado. Então aqui a gente está vendo que o terreno nessa casa aqui, ele está totalmente ocupado. 4 partes do total de 4. E aqui a gente tem só uma parte de 4 partes. Aqui, pessoal, a gente já vai entrar numa outra questão. Porque se a gente fosse trabalhar aqui com a soma, qual é o todo aqui? O que representa o inteiro? Porque essa parte de baixo, pessoal, ela sempre vai representar o inteiro. Ela nunca vai representar o total. Atenção nisso daqui, ela vai representar o inteiro. Então, esse quadrado inteiro está dividido em 4 partes, logo o quadrado inteiro tem 4 partes. Aí a gente representa o inteiro como 4, porque essa é a divisão que está sendo feita. O quadrado, ele tem 4 partes. Lembrando, tudo que é inteiro, o todo, ele sempre vai estar dividido em partes. E esse outro aqui, ele também é dividido em 4 partes e tem só uma. A gente pode trabalhar com esses 2 quadrados, esses 2 terrenos, enfim, juntos. Como? O que representa um inteiro aqui? É o 4, certo? Então a gente tem aqui o inteiro representado pelo 4 e a gente tem um total de 5 partes sendo utilizadas, 5 partes que são utilizadas. Então aqui a gente tem 4 de 4 e como não tem nenhuma parte que deixou de ser marcada, a gente não precisa colocar nada. Nesse caso aqui a gente pode ter também ou 3 por 4 quando ela não é marcada. Então, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com essa daqui é a parte marcada, então vou deixar aqui no canto. Essa é a parte marcada. Enquanto essa daqui é a parte que não foi marcada. Não marcada. Ok? Então, é só para a gente poder observar essa questão. Estão vendo que eu estou sempre relacionando uma coisa com a outra. Ok, vamos prosseguir. Aqui é só um outro exemplo para fixar a ideia. Metades. Metades, uma parte marcada e outra parte não marcada. Obviamente, uma parte de 2 marcada e uma parte de 2 não marcada. Então, as duas, se vocês observarem, se a gente soma 2 metades, a gente tem o quê? Um inteiro, correto? Então, isso tudo aqui forma um inteiro. Como eu já mencionei antes, o inteiro ele sempre estará representado pelas partes. Aqui na fração, o principal é a gente observar 2 coisas. A principal é as partes, tanto que é o nome que leva o conteúdo. Fração. Fração se remete a partes. Estou repetindo tudo isso que é para ficar bem fixo na cabeça de vocês, pessoal. E também o inteiro, porque esse número aqui embaixo, ele representa as partes que formam o inteiro.
Dito isso, pessoal, já podemos prosseguir. Estão até aqui, beleza. A gente também pode representar frações como números racionais, números decimais. Também não vou focar tanto nessa parte, essa parte dos números decimais nessa aula, mas vamos trabalhar um pouquinho aqui. Uma ideia inicial, só para a gente poder fixar, é separar, ó, a gente tem aqui uma reta, seria a reta dos números reais ou racionais. Eu não vou trabalhar com os reais porque envolve os irracionais. Então, aqui vai até o menos negativo e aqui perdão, vai até o menos infinito e aqui vai até o mais infinito. O que acontece? Vamos separar aqui em algumas partes. Observa aqui, eu tenho uma parte, e se eu pegar essa uma parte e dividir em duas? A gente vai ter aqui uma fração, correto? Essa fração simboliza o quê? O 0,5. Esse 0,5 ele está entre o 0 e o 1. Isso daí também se remete, por exemplo, se a gente pega aqui, já seria diferente. 2 por 2 é 1, correto? Mas se a gente pega 3 por 2, isso daqui é igual a 1,5, que está aqui. E isso vai prosseguindo. Se a gente for fazer com todos aqui, ficaria eternamente 5 por 2, 7 por 2. Isso daqui é um padrão, tá, pessoal? Observem bem que é um padrão. Se fizer corretamente cada uma dessas divisões, dessas frações, a gente chega a isso. Basta você pensar. Qual é o número mais próximo aqui? É o 2. Então aqui eu tenho um inteiro, correto? Ó, 3 por 2. Eu tenho um inteiro e sobra o quê? 1 sobre 2. Uma metade, que também pode ser escrita como 0,5. 1 mais 0,5, 1,5. Então a gente tem aqui o trabalho dos inteiros com as metades. A gente pode representar fração, qualquer outro tipo, seja 5 sobre 4, 7 sobre 9, qualquer outro tipo de fração, a gente pode estar representando na reta dos números reais. Tudo bem? Ou nesse caso, nos números racionais. A gente pode estar representando aqui, não tem problema algum. Inclusive, é uma forma de representação que é pouco ensinado. Se a gente pega, por exemplo, se eu pego e mostro para vocês, vamos trabalhar aqui os 7 sobre 10 que eu trabalhei antes lá. Isso daqui dá quanto? Tudo bem, se a gente fizer a divisão, eu estou pulando etapas aqui, mas isso daqui dá 0,7. Isso está aqui, ó, essa fração está aqui. 7 por 10 está aqui. Nessa forma de representar, também pode estar representado assim. Então, eu tenho aqui o 7 por 10. O 7 por 10 ele pertence à reta dos números racionais. Por quê? Bom, a gente sabe que os números racionais é um conjunto de números que contempla os números naturais e os inteiros. Perfeito. Daí, se a gente pegar aqui, por exemplo, e colocar esse 7 por 10, a gente tem aqui dois números inteiros, correto? Logo, se a gente tem dois números inteiros sendo representados aí, a gente tem o quê? Uma divisão. Só que eu não vou focar nessa aula. Mas vocês conseguem observar a relação entre a fração e os números racionais? Ela vai ficar mais clara no vídeo que eu fizer. Mas observem, a gente tem essa relação aqui. Perfeito. A gente deu para entender muito bem aqui que as frações também são números racionais e podem ser colocadas na reta dos números reais. Então vamos prosseguir aqui. Fração também pode ser descrita como um conjunto de coisas. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de revistas do Batman. Esse conjunto aqui, esse conjunto de revistas do Batman, vou colocar aqui, é o Batman, eu quero que tenha 10 revistas. Então, o total aqui que eu quero é 10. Mas eu só tenho 7, observem aqui.
Eu só tenho uma parte do todo, ok? Então aqui eu tenho 7 de 10. E aqui, obviamente, eu tenho falta, né? No caso, eu não tenho 3 de 10. Então, observem que a gente também pode representar frações para designar algo que falta, uma quantidade mais discreta, no qual a gente só contempla as quantidades de fato de algo. Então, eu tenho eu tenho 7 revistas do Batman, mas faltam 10. Então, de 7 para 10, de 7 eu tenho uma parte de 7 de um todo, que é 10. Pessoal, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Aproveita e dá um like no vídeo. Como é o primeiro vídeo, eu ainda não sei muito bem como é que vai funcionar, mas dá um like no vídeo, compartilha com o pessoal e se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.